Você tem dificuldades em utilizar a letra cursiva, não compreende a sua importância ou não consegue empregá-la no seu cotidiano? Esse vídeo é para você. Eu quero neste vídeo não apenas ensiná-lo a utilizar a letra cursiva, os seus traçados, movimentos e adequada padronização, mas também levá-lo a uma compreensão mais profunda da importância do uso da letra cursiva até para o desenvolvimento do seu cérebro. Nós sabemos por pesquisas recentes que a letra cursiva não apenas auxilia no desenvolvimento da coordenação motora fina, mas ativa partes do cérebro que de outro modo não seriam tão facilmente ativadas, auxilia no desenvolvimento cerebral das crianças e adolescentes e mesmo de adultos que a utilizam e também, claro, contribui para o aumento da velocidade da leitura e para a compreensão de textos escritos em outros tipos de formatos ou fontes de letras. Por isso, a importância de você compreender e utilizar a letra cursiva. É senso comum entre os professores, principalmente do passado, que a letra cursiva dá um salto na inteligência das crianças e adolescentes, e isso é um fato hoje cientificamente comprovado. Por isso, vamos compreender um pouquinho melhor sobre o uso da letra cursiva, seus traçados, movimentos e padronizações, a começar pelas letras minúsculas, que são tão importantes no nosso cotidiano. Vamos ao vídeo compreender um pouquinho melhor do traçado dos diferentes tipos de letras da letra cursiva. Muito bem, para nós realmente treinarmos a caligrafia, é preciso que nós façamos esse treino por grupos de letra. Então, nós não vamos seguir a ordem alfabética, porque o traçado da caligrafia, ele é construído dentro de um conjunto de letras que possuem um traçado estruturado de maneira semelhante. Então, vamos lá. O primeiro grupo é composto pelas letras C, A, D, G e Q. Lembrando que aqui nós vamos apenas trabalhar as letras minúsculas. Então, vamos começar com o traçado do C, a primeira letra que nós vamos trabalhar. Então, o C, ele possui o seguinte traçado. Você vem, dá como se fosse uma meia volta, formando a metade de um A. Repetindo, você sobe e desce, formando a metade do A. É muito importante que na hora que você for treinar o C, ele seja produzido dentro do espaçamento da linha menor, porque é justamente esse espaçamento que permite uma padronização na letra, criando aquela letra redondinha, perfeita, que a gente tanto almeja. Vamos produzir aqui mais uma vez o C. E assim nós vamos treinando, então, a produção do C, sempre com essa meia volta. Muito bem. Quando nós vamos para o A, é o momento de completar essa volta por inteiro. Mas o movimento, ele se dá do seguinte modo. Vamos puxar aqui em cima. Olha só como eu faço o A. No A, você produz um C, como se fosse novamente, mas agora você vai, sobe de novo e fecha do outro lado. Repetindo, você produz o C, mas ele não para por aqui. Você sobe e fecha aqui em cima e desce do outro lado. E assim nós vamos produzindo o movimento que compõe o A. Então, se nós fôssemos juntar essas duas letras, formando o K, nós faríamos mais ou menos do seguinte modo. Você produz o C pela metade, vai até o A e agora fecha, produzindo o K. Muito bem. A próxima letra que tem um movimento semelhante é justamente o D. O D, ele também tem um processo muito parecido e por isso faz parte desse mesmo grupo. Nós vamos produzir o D produzindo uma espécie de A. Quando chega nessa parte, a gente sobe e depois desce e faz a voltinha aqui embaixo. Repetindo, nós fazemos como se fosse um C, depois nós quase fechamos o A, mas nós subimos, voltamos e descemos, produzindo a voltinha. Depois, novamente, vamos produzir mais uma vez o C, você sobe e desce, produzindo a voltinha. Agora, a gente já pode formular uma outra sílaba, por exemplo, o dá. Então, eu formulo do seguinte modo. Vem, faço uma espécie de C com A, subo, e agora eu vou formar o A aqui, conforme a gente percebeu lá em cima. E assim nós vamos produzindo, então,
as letras iniciais do primeiro grupo. Outra letra que nós também temos nesse primeiro grupo é o G. Como fazer o G? O G ele tem um movimento parecido com o C e o A. Ele vem, sobe, desce, vem aqui para cima e ainda vem aqui para baixo. Então, ele faz essa voltinha aqui para baixo. Vamos mais uma vez. Eu faço como se fosse um A, vem, subo e desço aqui para baixo, fazendo o corpo do G. Dá para fazer esse corpo aqui embaixo um pouco menor, se eu precisar ou se eu assim desejar. Então, faço uma espécie de A aqui em cima, venho e fecho o G aqui embaixo. Então, um processo semelhante também com as outras letras. E sim, esse é o movimento. Se eu fizer de outra maneira, muitas vezes eu terei dificuldades para fazer uma letra precisa como eu gostaria. E por fim, nós temos também o Q. O Q também tem um movimento parecido, por isso ele faz parte desse mesmo grupo. Eu desço e volto para cima. Então, novamente, nós vamos aqui fazer uma espécie de A, só que dessa vez a gente desce e deixa uma perninha para depois conectar. Tem outros modos, às vezes, ou um outro traçado que também contribui para a construção do Q, mas esse é geralmente o traçado que nós construímos. Então, vendo agora em perspectiva todas as letras, vamos lá novamente. Nós temos o C, que é essa meia volta. Nós temos o A, que é a volta inteira, que vem e fecha. Nós temos depois o D, que é uma espécie de A cortado para cima. Depois nós temos o G, que é também uma meia volta, só que dessa vez ele desce e faz o corpo embaixo. E nós temos o Q, que também é uma espécie de meia volta, que desce sem o corpo e que volta com o tracejado para conectar a próxima letra. E assim eu consigo, então, trabalhar todas as letras desse primeiro grupo dentro de um traçado semelhante. Nós vamos agora, então, ao segundo grupo. O nosso segundo agrupamento de letras, ele segue um padrão de traçado semelhante entre essas letras que o compõem, da mesma forma como no primeiro grupo de letras, e por isso nós ensinamos essas letras juntas. Então, nós vamos começar pelo I, que tem um traçado tranquilo, simples, embora ele precise obedecer o tamanho da pauta, que justamente por conta da padronização. Às vezes eu posso também produzir esse um pouquinho mais aberto, se eu quiser, também é possível. Mas o traçado do I ele é extremamente fácil e simples de ser realizado. E quando eu concluo o traçado do I, eu já consigo pensar no traçado do T, que é um I esticado com um traçado ao meio. Então vamos lá. Agora o T eu venho até aqui em cima e desço e faço esse traçado. Lembrando que esses detalhes, por exemplo, o acento ou um traçado numa letra, eu devo realizar apenas ao término da produção da palavra, justamente para não interromper o movimento da cursiva, que ele é contínuo do início ao fim da palavra. Mas vamos produzindo então aqui o T, que é o I esticado, basicamente. Então, ele sobe, vem, desce, e depois com esse traçado. Eu posso fazer ele um pouco mais aberto, se eu quiser, e assim desejar também. Na sequência, nós temos a produção do P, que segue o seguinte padrão. Ele é um pouquinho mais complexo, mas tem a semelhança ali com a primeira curvinha do I. Então, ele faz essa primeira curvinha do I, mas após ele desce até o final da segunda linha aqui embaixo. Depois a gente retorna pelo mesmo caminho e faz essa curvinha embaixo para conectar com a palavra ou a letra seguinte, por exemplo. Então, vamos lá, vamos fazer mais uma vez. O P, então, ele faz um meio I, ele desce, volta pelo mesmo traçado, faz a bolinha e depois se conecta com a letra seguinte. Aqui eu fiz o I só como exemplificação. Mais uma vez, o P, então, ele sobe, faz um meio I, desce até embaixo, retorna pela mesma linha e faz o movimento do corpo, depois conectando-se a uma nova letra. Esse traçado final, quanto mais próximo aqui, melhor, justamente para evitar um alongamento da palavra, ok? Na sequência, nós temos o uso do U, que também tem um traçado semelhante ao I. Então, nós temos como letra base desse grupo o I, antes era o C. Então, vamos lá. O U, ele faz aqui um traçado semelhante a um meio I, desce, e ele faz como se fosse um segundo I novamente, fechando o outro lado, a perninha do outro lado. Então, novamente,
um pouquinho mais rápido, e a letra cursiva a gente sabe que no começo ela exige um pouco mais de lentidão para a qualidade do traçado, mas que depois isso vai melhorando gradativamente. E é quando nós compreendemos a produção do U que nós chegamos à produção do W. Então, o W nós construímos do seguinte modo: nós fazemos como se fosse um I inicial, seguido por outro I, por um terceiro I e uma voltinha ao término. Então, são basicamente 4 Is juntos, né? Ou como se fosse 2 Us conectados. Então, vamos lá mais uma vez, eu faço as perninhas como se fossem 4 Is ou como se fosse 2 Us conectados. Então, é um movimento tranquilo, você sobe, desce, aqui você retorna pela mesma linha e faz a conexão aqui em cima. E para finalizar, nós temos ainda a produção do J. Então, o J, novamente, ele parte do princípio do I. Então, nós fazemos um I inicial, meia perninha, mesmo processo para a produção do T, do P, do U e do W, mas agora eu vou descer, produzir um corpo para esse I e conectá-lo aqui em cima. Esses detalhes, como eu mencionei, como o pingo do I, ou aqui em cima, por exemplo, a parte em que eu faço o tracejado do T, devem ser sempre executados ao término da produção da palavra, justamente porque a letra cursiva tem essa ideia de movimento contínuo. Daí também a relação da letra cursiva com o desenvolvimento da coordenação motora fina, a relação da letra cursiva com o aumento da fluência de leitura e todos os benefícios que a letra cursiva tem para o desenvolvimento cerebral da criança, como as pesquisas recentes mais do que comprovam. Mas voltando aqui embaixo, vamos fazer mais alguns exemplos da letra J. Então, vamos lá, subindo como se fosse um I, depois eu desço, faço o corpo e o pontinho. Mais uma vez, produzindo o J. Muito bem? Mais uma vez, eu subo, faço um I, depois eu desço e faço o J. Lembrando que esses detalhes de ir exatamente até a linha de baixo e de conectar exatamente na parte de cima é fundamental para a padronização da letra, como nós fizemos aqui no T, indo até o topo da pauta aqui em cima. Muito bem? Então, esse é o novo grupo que nós acabamos de ver, que parte da produção do I. Todos os movimentos nascem dessa produção, seja o U, seja também o W, seja também o J e todas as demais letras que nós vimos partem desse processo inicial que é a letra I. Vamos então agora conhecer um pouquinho do terceiro grupo. Como nos grupos anteriores, também uma letra serve de base para os movimentos das demais e por isso nós precisamos aprender a cursiva dentro de agrupamentos, aqui nós utilizaremos como base a letra E, que tem um movimento muito simples, mas que precisa ser bem padronizado para que ela tenha um traçado adequado. Então, a letra E é como se fosse um pequeno lacinho, né? A letra E minúscula. Então, nós vamos produzindo esse lacinho diversas vezes e ele vai servir de base para o movimento das demais letras, como nós já veremos. Compreendendo o movimento da letra E, que precisa ter uma boa conexão entre as duas pontas ao longo da produção de uma palavra em letra cursiva, nós já conseguimos fazer o L, que é um E esticado, alongado. Então, eu venho desde baixo até em cima e produzo o L. Novamente, eu posso fazer ele um pouquinho mais assim também, com essa base menos alongada, como ocorreu aqui no primeiro. Então, eu posso fazer um L menos alongado na base. O fato é que ele é como se fosse o E em proporções maiores, e ele precisa utilizar do início desta linha até o topo desta linha para ter uma padronização adequada. E nós vamos então produzindo o nosso L conforme o tracejado da letra E. Na sequência, compreendido o L e o E, eu consigo já também construir a padronização do F. E o F é uma letra, uma das poucas letras do alfabeto que utilizará as 3 pautas para essa produção. Então, nós partimos como se fosse um E ou L, nós vemos que esse tracejado ele vai até em cima e que, por fim, ele desce aqui embaixo. Então, novamente, nós vamos produzir o L e eu posso também retornar e fazer a perninha
para a posterior conexão. Que eu não posso, por exemplo, fazer isso daqui. Venho aqui, faço a perninha e depois eu puxo para baixo. Então, isto não contribui para a produção do F. Então, novamente, a produção do F, eu venho, desço e subo de volta. Mais uma vez, é como se eu fizesse um L em partes, desço e faço a perninha. Mais uma vez, produzindo o F. E é tudo uma questão de treino para que a sua letra fique cada vez mais perfeita. Então, mais uma vez, produzindo o F. Eu posso fazer um F um pouquinho mais curto e alongado nessa parte também, com um corpo não tão grande como os anteriores. Tudo é uma questão de você também ir padronizando conforme o seu gosto. Mais uma vez, como se eu estivesse produzindo uma espécie de L, ok? Então, cuidado também para obedecer às pautas e à padronização que essas pautas nos oferecem. E a nossa última letra desse grupo é o H. E o H, ele segue uma padronização muito semelhante. Então, nós vamos ter novamente uma espécie de L que sobe, vira, desce por esse lado, retorna e faz aquele corpo auxiliando-o, como se fosse um aparo para manter o corpo do H de pé. Então, mais uma vez, eu posso fazer ele um pouco mais esticado aqui embaixo, menor aqui em cima. E essa padronização ela é muito importante para manter as características do H. Então, mais uma vez, eu venho às vezes com um movimento um pouco mais esticado, se assim eu desejar, corto mais na base e faço um pouco maior aqui também. E mais uma vez o H com o seu corpo parcial de L, corto e faço a cadeirinha para ele se sustentar. Muito bem? E assim, então, nós vimos o movimento dessas 4 letras. Do E, que é a base de todas, do L, que é como se fosse o E um pouco maior, do F, que tem um L parcial, desce, retorna e faz a perninha, e também do H, que tem uma espécie de L parcial com uma cadeirinha para sustentá-lo. E como a gente tem observado, sempre uma letra serve de base para as demais, no caso desta vez o E. Cuidado também para sempre seguir a padronização oferecida pela folha da cursiva, porque é essa padronização que vai auxiliar depois você a ter uma letra um pouco mais elegante e também mais padronizada e que contribuirá para o desenvolvimento da sua coordenação motora fina. E agora nós vamos conhecer mais um grupo de letras. Muito bem, esse novo grupo que nós vamos iniciar agora, ele não possui uma padronização tão clara entre as letras que compõem o grupo, como nos grupos anteriores, em que o I, em que o E ou mesmo o C eram base para as demais letras. Nós vamos então agora ver um pouquinho do tracejado do R, do S e também do K, o K cursivo minúsculo, que é um dos menos praticados, né? Vamos iniciar com o R, que tem um movimento muito simples, mas que precisa ser bem padronizado para que ocorra adequadamente. Então, nós temos esse movimento inicial e final. Então, nós subimos, fazemos como se fosse um lacinho e descemos. Se você não gosta de produzir o lacinho, pode ser direto também, mas com o lacinho ele fica mais harmônico. Então, nós vamos produzindo esse movimento para a construção do R, ok? Então, mais ou menos esse é o movimento para a gente construir a letra R. Além da letra R, nós temos também o K cursivo minúsculo, que, como eu falei, é uma das letras menos produzidas. O K cursivo minúsculo, ele tem um movimento inicial semelhante àquele L que nós vimos anteriormente, em que nós subimos e descemos. E quando nós descemos até aqui embaixo, como se fosse quase um F ou parcialmente um L, nós retornamos a parte de cima aqui da pauta, na linha central, e nessa parte de cima da pauta, na linha central, nós fazemos como se fosse uma espécie de R embutido, retornando e exemplificando mais uma vez para você, subindo, descendo, indo até em cima, você vem, traz essa parte do corpo conectando a essa parte de trás e faz a curvinha como se fosse um R. Eu posso fazer ele um pouco maior se eu assim desejar. Por exemplo, eu posso aumentar um pouco o tamanho desse R, se assim eu desejar, ok? Mais uma vez eu subo,
venho até aqui em cima, desço, e nessa parte da conexão, faço o R embutido. Eu posso fazer o corpo um pouquinho mais magro, por exemplo, desse modo, e eu retorno e faço o corpo do R embutido um pouquinho maior. E assim a gente vai produzindo o K. Ele tem um movimento um pouco mais específico e complexo, mas no dia a dia, com a produção da letra cursiva e a velocidade da sua produção, com certeza isso vai se facilitando. E também a gente não pode esquecer que a presença de K no meio de palavras de letra cursiva é mais raro, então você vai praticar um pouco menos, daí também a dificuldade. E por fim, nós temos a produção do S. E quando nós pensamos na produção do S, nós vamos usar novamente somente a pauta central, porque nós estamos falando de uma letra minúscula, e nós vamos subir até aqui, nós vamos manter esse corpo do S parcialmente aqui em cima, e depois descer e fazer a voltinha. Aqui eu alonguei um pouco, só para ver um pouquinho melhor o movimento. Mas no dia a dia a gente não alonga tanto, a gente corta um pouquinho antes a produção desse S. Novamente, eu posso fazer ele um pouquinho mais fechado, se eu quiser também, e não tem nenhum problema. Então, eu venho até aqui em cima, mantenho parcialmente o corpo até aqui em cima, desço e faço o lacinho embaixo para a conexão das próximas letras. Por exemplo, indo um pouquinho mais rápido, eu venho e faço a conexão com a letra A. Então, formando uma sílaba. E percebam como fica bem padronizado quando nós obedecemos a pauta. É justamente para que quando você for para o caderno que não tem pauta em letra cursiva, você também mantenha essa padronização das letras minúsculas, tal qual você ensaiou aqui nessa pauta. Então, mais uma vez, utilizando o A, nós vamos mantê-lo parcialmente lá em cima e já vamos fazer a conexão com o A. E depois, a gente poderia já ir construindo palavras mais extensas. Vamos fazer isso rapidinho aqui. Então, a gente vai produzir, por exemplo, um S, a gente vai produzir um A, e percebam que em momento algum a gente vai produzir um C, vamos produzir um A novamente e vamos produzir um R. Sei lá, sacar, né? Uma palavra aleatória, só para a gente ir treinando. E olha como fica bem padronizado. Então, aqui nós temos esse terceiro grupo, o grupo do R, o grupo do K e o grupo do S. Treinem bastante esse daqui, porque ele é um pouquinho mais complexo e demora até você conseguir uma padronização um pouco melhor. Vamos conhecer agora o próximo grupo dos grupos de letras minúsculas cursivas. O grupo de letras cursivas minúsculas é composto pelas letras B, O e V, que tem alguma semelhança em algumas partes do seu traçado, principalmente na partezinha final da conexão das letras B, O e V. Muito bem? Então, vamos lá. Primeiro, começando com a letra O. Essa letra, muitas pessoas fazem corretamente porque elas fazem um movimento nesse estilo. E isso aqui está incorreto. Na verdade, o movimento correto da letra O é como se fosse um I parcial, seguido por uma nova voltinha e uma conexão. Novamente, um I parcial, seguido por uma voltinha e uma conexão. Um I parcial, seguido por uma voltinha e uma conexão final. Mais uma vez, um I parcial, você pode até deixar mais aberto, se você preferir. E, novamente, um I parcial, seguido por uma voltinha e por uma conexão. Então, você sobe, fazendo uma espécie de I, desce e se conecta aqui em cima. Mais uma vez, sobe, dá a volta e se conecta. Além do O, nós temos também o V, que tem essa voltinha final semelhante aqui com o O. Muito bem, o V ele funciona mais ou menos da seguinte modo. Nós fazemos uma curvatura, subimos e fazemos essa voltinha da conexão. Por exemplo, se eu quiser conectar a letra O aqui nesse V, eu vou produzi-la mais ou menos do seguinte modo. Eu vou vir, descer, subir, descer e subir mais uma vez. Olha só, e aí eu vou formar. Vamos fazer vovô? E aí eu desço mais uma vez, subo, desço e vou mais uma vez. Muito bem, então fica mais ou menos assim a produção de vovô. Importante, é uma oxítona terminada em O, leva acento circunflexo. E quando depois que eu aprendi a produção do V, eu também consigo compreender um pouquinho melhor como fica a produção do nosso B, outra letra, a segunda letra do alfabeto, mas que nós estamos vendo por último, né? Uma das últimas letras que nós estamos observando. Muito bem, essa letra B,
ela tem o seguinte traçado. Nós vamos subir como se fosse um L parcial e depois nós vamos descer e fazer uma voltinha. Então, vamos ver como é que é isso na prática? Então, subindo, fazendo um L parcial, descendo e fazendo a voltinha. É por isso que ele tem até um movimento semelhante com o V que nós acabamos de observar. O B e o V têm um traçado semelhante nesse sentido. Então, eu faço um L parcial, subo e faço a voltinha, o lacinho aqui em cima, bem padronizado, para que a sua letra fique corretamente estruturado. E assim, vamos produzir agora uma palavra completa, por exemplo, bola. Então, eu venho, desço, lá. E assim eu construo de forma extremamente padronizada a palavra bola, de acordo com todos os traçados que nós já estudamos até aqui. Muito bem, o nosso último grupo, o grupo 6, ele é composto pelas letras M, N, X, Y e Z. Algumas delas extremamente fáceis, outras que exigem um pouco mais de cuidado. Vamos começar pelo M e N, que são extremamente fáceis e parecidas. Então, nós temos esse movimento com perninha embaixo e 3 ondulações. Lembrando que, às vezes, eu posso manter a perninha em cima para o M também, se eu assim desejar. Mas eu prefiro embaixo porque ele cria uma conexão um pouco maior entre as letras cursivas. Então, nós vamos fazendo de uma maneira bem padronizada. Além do M, nós temos um movimento parecido realizado pelo N, só que é um pouco menor e parcial, como nós sabemos. Ele também pode permanecer em cima, se eu assim desejar, mas em geral nós vamos fazer 2 voltas para a produção do N, ok? Então, nós vamos construí-lo com 2 voltas, por exemplo. E aí, eu posso já construir alguma palavra, enfim, alguma sílaba a partir desse movimento. Na sequência, além dessas 2 letras, nós vamos ter também a produção do X, que tem um movimento um pouquinho mais complexo, mas não é difícil. É como se nós fôssemos produzir um A, só que ao invés de fechar aqui embaixo, eu retorno pelo mesmo caminho e acabo embutindo uma espécie de C. Então, mais uma vez, eu subo, desço, retorno pelo mesmo caminho e coloco um C embutido nesse A. Mais uma vez, nós subimos, descemos, não fechamos essa parte, retornamos pelo mesmo caminho e embutimos uma espécie de C. E pela última vez, eu subo, desço e retorno pelo mesmo caminho. Na sequência, nós vamos ter a produção do Y e do Z, que possuem movimentos semelhantes. No caso do Y, é como se eu fizesse um U parcial, mas ao invés de fechar para este sentido a perninha, eu simplesmente desço e faço o corpo, ok? Mais uma vez, um U parcial, desço e faço o corpo, que vai conectar com as letras seguintes. Um pouquinho mais rápido, eu subo e desço e conecto. Então, mais uma vez, um U parcial, subo, desço e conecto. E, por fim, nós temos ainda a produção da letra Z. Na produção da letra Z, nós fazemos da parte de baixo, geralmente, embora ela possa começar um pouco mais em cima também, é sua preferência. E nós fazemos um corpo parcial, que chega até este ponto, faz uma curvatura, desce com o corpo e se conecta com essa estrutura de baixo. Mais uma vez, eu faço como se fosse o X, só que ao invés de retornar também e fazer o C, eu faço uma curva, desço, construo o corpo e retorno para a parte de cima. Mais uma vez, faço um X parcial, desço, construo o corpo e retorno para a parte de cima. E se eu quiser, eu posso mantê-lo um pouco mais em cima também, eu não preciso fazer ele tão embaixo, mas eu prefiro fazê-lo mais embaixo, que a padronização fica um pouco melhor, ok? Então, essa seria a letra Z, a nossa última letra do alfabeto. E assim, então, nós vimos em perspectiva um pouquinho todas as letras do alfabeto. Eu vou passá-las rapidamente agora nessa parte final do vídeo.